Oi, gente linda do nono ano, maravilhosos. Como vão vocês? Tudo bem? Tudo certinho? Então tá bom. Apostila 3, página 170. Quem não tem apostila, por favor, pegue na escola hoje. Está aberta até às 3 da tarde. Vá pegar, porque nós vamos usar, hein, a apostila. Pessoalzinho, matéria nova de concordância verbal. Eu vou dar a teoria, vocês farão os exercícios e eu corrigirei na aula online, tá bom? Na aula online desta semana. Então, vamos lá. Vamos abrir a minha luzinha aqui, ó. Adoro essa luzinha. Boa. Pessoas, nós aprendemos que a regra geral da concordância é o sujeito concordando em número com o verbo, certo? Então, vejam só. Se o sujeito estiver no singular, se o sujeito estiver no singular, meu pai, singular, o verbo estará no singular, certo? A casa é grandiosa. O homem será reconhecido na festa. Sujeito no singular, verbo no singular. Agora, se o sujeito estiver no plural, os homens serão reconhecidos na festa. Então, se o sujeito estiver no plural ou o sujeito for composto com 2 ou mais núcleos, o que acontece com o verbo? Ele vai para o plural. Por exemplo, sujeito composto. Marco e João jogaram bola. Jogaram, porque é Marco e João. Sujeito composto com 2 núcleos. Claro, esse é o básico. Agora vamos às regras especiais. Regras especiais. Peraí, deixa eu jogar isso daqui para outro. Aqui. Que nós já estudamos algumas delas na apostila passada. Qual era a regra especial que nós vimos? Se você tem tu, que é uma pessoa, segunda pessoa, você vai ter o verbo também na segunda pessoa. Ou seja, você não pode usar o tu e usar o verbo na terceira pessoa quando você escreve. Na fala, gente, eu já disse que vocês têm por variante linguística regional, usarem a palavra tu mais o verbo em terceira pessoa, certo? Muito bem. E o paulistano, como no meu caso, eu uso você e o verbo em terceira pessoa, certo? Então, turminha, isso é na fala. Agora, se você usar tu na escrita, você obrigatoriamente tem que usar o verbo em segunda pessoa. Além disso, nós vimos que se você usa você, meu pai Jesus, hein? Se você usa você, nunca você usará pronomes começados com T, que são pronomes da segunda pessoa. Não pode. Se você usar você, você vai ter que usar seu ou sua, e não teu ou tua, certo? Vimos também aquela concordância do verbo haver. Haver, que se ele tiver sentido de existência, ou seja, eu posso trocar por existir, o verbo não terá plural. Ele ficará no singular. E quando o verbo haver indicar tempo passado,
também o verbo ficará no singular. Então, por exemplo, aqui, ó, há crianças. Vamos colocar o verbo no pretérito, que é onde causa uma. Houve crianças acidentadas. Houve crianças acidentadas e a frase pode continuar. Ou seja, não pode usar porque é crianças, usar houveram. Por que não? Porque esse verbo haver tem sentido de existiram crianças. Então, ele não terá plural, tá? Na indicação de tempo, há 10 anos que me formei. Olha só, não haverá plural aqui e também não haverá a palavra atrás, porque o a já indica tempo passado, tá? Que mais vimos na apostila passada? Só essa concordância. O que nós vamos ver, então, vamos apagar tudo isso, porque nós vamos trabalhar agora a apostila 3. Aqui diz o seguinte: quando você, preste bem atenção nisso, quando você tiver um substantivo coletivo como sujeito, então, por exemplo, a palavra aqui, a palavra turma, ou a palavra povo, tá? A palavra turma ou a palavra povo. O verbo, gente, ficará no singular, sempre no singular, tá? Se você tiver a palavra turma ou povo sem nenhum complemento, somente isso, o verbo fica no singular. Por exemplo, a turma acompanhou os professores. A turma acompanhou os professores. Verbo no singular. O povo aplaudiu os artistas. O povo aplaudiu. Verbo no singular. Porém, agora vem um outro caso. Digamos que você use um complemento após especificando a turma e especificando o povo. Vamos supor. Então, a turma de alunos, o povo das nações espanholas, das nações americanas, vai. O povo das nações, não, o povo da nação americana, não tem várias na americana, só tem uma. O povo das cidades, pronto. O povo das cidades americanas. Veja, o que eu fiz aqui? Eu usei o substantivo coletivo, a turma, mas usei um complemento, que está no plural, a turma de alunos. O povo, que é coletivo, eu usei um complemento das cidades americanas. O que eu posso fazer com o verbo? Eu posso, na língua padrão, o convencional é usar o verbo no singular. Porém, isso é no convencional. Porém, não é erro usar o verbo no plural. Não é erro. Por que não? Porque a norma culta permite essa flexibilidade. Então, pode ser assim. A turma de alunos aplaudiu ou aplaudiram
os professores. Tá? Se você usar aplaudiu, é porque você está ligando o verbo ao núcleo turma, do núcleo do sujeito. Agora, se você usar aplaudiram, é porque você está usando a concordância com o complemento desse nome. Certo? Muito bem. A mesma coisa com o povo. O povo das cidades americanas amanheceu ou amanheceram intrigados. Pronto. Aqui esse exemplo, tá? Perceberam, gente? Se você usar amanheceu, você está concordando com o núcleo do sujeito povo. Se você usar amanheceram, você está concordando com o complemento desse núcleo. Certo, gente? Perfeito. Agora, nós temos um outro caso que a apostila está apresentando. Quando você tem... Vou apagar tudo, hein? Agora é o outro caso. Apagando tudo. O outro caso. Você tem um substantivo próprio, um nome próprio, tá? Que seja sempre no plural. Um nome próprio que seja sempre no plural. Pronto. Qual nome próprio que está sempre no plural? Minas Gerais, Estados Unidos, Alagoas. Não são nomes que já estão no plural originalmente? Então, como você usa o verbo se você estiver ligando o verbo a este nome como sujeito? Pessoal, vou dar uma paradinha de um minutinho só. Só um segundo, deixa eu ver se eu consigo parar por aqui. Espera aí. Voltei. Eu vou dar uma paradinha, porque meu celular está pitando muito. Eu tenho medo que seja coisa de aluno e eu não estou pronta para responder e eles ficam apitando toda hora. Só um segundo. Vamos lá, gente, vamos continuar. Realmente era um monte de coisa. Renata, um monte de gente querendo falar comigo. Vamos voltar para a Louzinha? Vamos lá? Louzinha. Ah, não, de novo não. Comentando, então, isto daqui, olha. Vocês perceberam que existem nomes próprios que são originalmente no plural. Minas Gerais, Estados Unidos, Alagoas e tantos outros. O que acontece com o verbo, gente? Presta atenção. Convencionalmente, pela norma padrão... Ah, esse celular vai ficar pitando. Não vou responder mais ninguém ainda. Convencionalmente, na norma padrão, gente, se não houver artigo, sem artigo antes do nome, o verbo fica no singular. Por quê? Porque ele vai apenas ver a palavra Minas Gerais, a palavra Minas Gerais. É verbo no singular. Agora, por uma questão jornalística, porque eles divulgam muito na imprensa, principalmente na imprensa televisiva, eles acabam colocando o verbo no plural. Tá? Então, vejam, aqui na apostila de vocês, aparece aqui, olha. De acordo com a norma padrão, quando o substantivo próprio de forma plural, ou seja, convencionalmente está no plural, não vier antecedido de artigo, o verbo deve ficar no singular. Por exemplo, Minas Gerais é belíssima. Estão vendo? Estados Unidos decidiu pela quarentena. Então, o verbo ficará no singular.
Porém, a norma padrão diz... O que é norma padrão? Que você vai usar na escrita das suas redações. Se você colocar o artigo na frente, as Minas Gerais são belíssimas. Os Estados Unidos decidiram pela quarentena. Perceberam? Então, a regra é esta da norma padrão. Aquilo que vocês vão usar nas redações. Sem artigo antes do nome pluralizado, verbo no singular. Com artigo, verbo no plural. Certo? Aí ele diz aqui, olha, na página, esta página aqui, ó, nesse quadrinho verde. Ele diz assim: no entanto, é comum na linguagem jornalística o emprego de nome próprio, Estados Unidos, sem artigo, com verbo no plural. Estados Unidos invadem Panamá e caçam Noriega. Estados Unidos castigam Saddam em casa. Perceberam? Isto é a linguagem jornalística. Agora, preste atenção, gente, preste atenção. Quando o nome próprio for uma obra, que tipo de obra? Obra artística, obra literária, obra artística, deixa eu aumentar aqui, ó. Obra artística, obra literária, título, né, de obra artística, de obra literária. O que acontece, segundo a nossa regra? Você pode ou usar o verbo no singular, ou você usa o verbo no plural, tá? Então, você pode, quando for uma obra artística ou literária, usar tanto no singular quanto no plural. Por que isto? Por exemplo, o título Os Sertões, ou Grandes Sertões Veredas. Grandes Sertões Vereda. Tá? Quando você tem um título que está no plural, então, Grandes Sertões Vereda vendeu muito na livraria, ou Grandes Sertões Vereda venderam muito na livraria. Estão vendo? Certo? Então, neste caso, obra literária, tanto faz. Neste outro caso, nome de cidade, país, que seja sempre no plural, se houver o artigo, o verbo vai concordar com o artigo. Se não houver artigo, o verbo no singular. Certo? Tá? Por que o verbo no singular aqui? A obra Grandes Sertões Veredas. Ele está subentendendo com a palavra a obra. Tudo bem? Muito bem. Mais uma regra, a última de hoje. A última regra de concordância. Toda vez que você tiver uma expressão que indique quantidade, ou seja, expressão quantitativa, uma expressão que indica quantidade. Se essa expressão for sujeito
a maior parte, a maioria dos, ou a maioria do, a grande parte, deixa eu ver outra, um grande número de, a maioria de, a maioria dos, a maior parte de, a maior parte dos, ou das, tanto faz. Tudo isso, ó. Um grande número dos vencedores, ou um grande número de, grande parte dos vencedores, por exemplo. Qual é a regra, gente? Pela norma convencional, ou seja, pela norma padrão, o verbo fica no singular. Porém, já se flexibilizou e você pode concordar no plural o verbo se o complemento estiver no plural. Ou seja, vamos aos exemplos. A maior parte das pessoas votou no convencional, a maior parte votou, ou votaram, porque estou falando das pessoas, naquele candidato. Tudo bem? A maioria dos alunos está, se eu concordar com a maioria, ou estão, se eu concordar com alunos, online. Um grande número de comerciantes abrirá, se eu concordar com um grande número, ou abrirão as portas em breve, se Deus assim quiser, e Ele há de querer. Entenderam? Gente, perceberam, amores? É fácil. Então, vamos lá. Pela norma padrão, substantivos próprios pluralizados, se não tiver artigo, verbo no singular. Se tiver artigo, verbo no plural. Pela norma padrão, se o sujeito for um substantivo coletivo, o verbo fica no singular. Porém, se tiver complemento, eu posso fazer o que eu faço aqui, ó, com expressões quantitativas. É a mesma regra, tanto para essa quanto para coletivo. É a mesma regra. No singular, se eu estiver concordando com o coletivo. E no plural, eu posso usar também se tiver o complemento no plural. Mas se ele no coletivo estiver sozinho, como o povo abriu as lojas, aqui não pode ter plural, porque é apenas o povo, não pode ter plural. Tá? Certo, gente? É isso, meus amores. A aula teórica de hoje. O que vocês farão? Os exercícios da página 170, 171. E eu corrigirei na nossa aula online, tá bom? Certo? Além disso, deixe-me pegar aqui. Além disso, vocês farão a página 167 e 168, aliás, 167 a 169, para nós corrigirmos numa videoaula a essas páginas. Nós corrigiremos online somente as páginas 170 a 171 e em videoaula
vocês farão a 167 até a 169. Certo, gente? Mas eu vou deixar tudo por escrito para vocês poderem ler e gravar e anotar para fazer, tá bom? Beijo! Agora eu vou almoçar, porque é sábado hoje, 12h15, eu tô morrendo de fome. Beijos. Até a próxima.